O nosso tema é: se Ele é por nós, né? Ele é por nós, se Ele é por nós, quem poderá nos acusar de alguma coisa? Né? Que tipo de acusação nós estamos falando? Que tipo de acusação Paulo estava tratando com a igreja de Roma ou aos romanos? Essa carta do apóstolo Paulo aos romanos é de uma riqueza extraordinária, é de um tratado teológico de uma profundidade linda, mas ao mesmo tempo muito prático. Nós podemos extrair daqui ensinamentos teológicos de bastante riqueza, mas ao mesmo tempo de uma aplicabilidade, de uma simplicidade do qual nós podemos colocar em prática agora, ontem, amanhã e sempre. Então não há complicações, apesar de aqui encontrarmos essa palavra que transformou todos aqueles a quem tiver esse acesso e a nós, a cada um de nós somos transformados e nos trouxe bastante entendimento sobre isso. Semana passada nós dissemos, mas eu quero reforçar hoje, a carta aos Romanos é dividida em duas partes, basicamente uma parte até o capítulo 7 e outra parte do capítulo 8 em diante. Até o capítulo 7 fala a respeito da queda do homem, fala a respeito da humanidade pecaminosa, longe, distante de opções, escolhas muito ruins que nós, enquanto humanidade, fizemos ao longo da história. E como muitos de nós fizemos e até mesmo podemos fazer neste momento. Fala da queda, fala de como o homem vivia antes de conhecer a Deus. Mas no capítulo 8 em diante, Paulo traz uma palavra de total transformação para nós, uma palavra de esperança, uma palavra que transforma as nossas vidas em quem nós éramos para quem nós somos agora. Daquilo que nós vivíamos antes e daquilo que nós vivemos agora. Da forma que a nossa mente funcionava antes e da forma que a nossa mente funciona agora. Uma total renovação do nosso entendimento, e esse entendimento nos leva a uma transformação de valores, princípios, que consequentemente nos leva a uma total transformação de vida das nossas atitudes, dos nossos comportamentos e da nossa prática cotidiana, diária de vida, em relação a todas as áreas da nossa vida. Primeiramente, em relação da nossa vida com Deus. Isso é a primeira e grande transformação que é realizada, porque uma vez que nós temos esse entendimento, uma vez que nós nos entregamos, nos arrependemos e passamos a crer em Deus e nos relacionar com Ele, o Espírito Santo que passa a habitar em nós, transforma completamente as nossas ações. Mas também com tudo e com todos que estamos relacionados. É uma nova forma de viver a nossa vida conosco mesmo, é uma nova forma de viver as nossas vidas no casamento, com os irmãos, com os filhos, com os amigos, com os pais, no trabalho, na profissão, na sociedade, como cidadãos, enfim, é uma transformação completa, qual nós experimentamos a partir deste encontro que nós temos com Deus. Mas, para que isso fosse verdade, para que isso seja verdade na minha e na sua vida, algumas coisas precisaram serem feitas por Deus em nosso favor. Então, quando o texto diz que Ele é por nós, significa que Ele é por nós por uma série de ações que Ele fez em seu favor. Nós não nos beneficiamos de Ele ser por nós, simplesmente porque de um dia para o outro isso aconteceu, mas nós nos beneficiamos a partir de tudo aquilo que Ele fez por nós, a partir de um plano da salvação que alcançou a minha e a sua vida. E por conta disso, nós agora, com esse entendimento, transformamos também a nossa vida. Como eu disse, essa reflexão ela está fundamentada
na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, e eu quero começar lendo com vocês o capítulo 8, dos versos 1 até o verso 2, que fala assim: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, pois a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Essa é a total transformação que acontece nas nossas vidas. Porque agora já não há mais condenação sobre a minha e a sua vida. Esta condenação, ela está ligada, ela está falando da salvação de Cristo sobre a sua vida. Ela está falando da ação salvífica que Deus empreendeu na sua vida através do envio do seu Filho Jesus, que se tornou o Cristo. Não há mais condenação, ou seja, fato, todos nós estávamos condenados. Todos nós estávamos destituídos da glória. Todos nós havíamos pecado. Todos nós estávamos afastados da presença de Deus. Mas numa intervenção sobrenatural, Ele então, através de Cristo Jesus, pela ação do Espírito Santo na minha e na sua vida, nós agora podemos experimentar, não há mais condenação. Esta não há mais condenação quer dizer agora que ninguém mais pode nos acusar. Esse ninguém mais pode nos acusar não significa que nós estamos imunes de sermos responsabilizados pelos nossos atos. Porque a verdade é, amados, que baseado naquilo que nós vivemos, seja no passado, ou no presente, ou ainda vamos viver, isso quer dizer que há sim razões para sermos condenados. Há subsídios. Há argumentos que nós poderíamos ser acusados. Mas, mesmo sendo acusados, não há mais condenação em nós ou sobre nós, porque Ele já pagou esta condenação. Ele já nos justificou. Falamos bastante disso semana passada. Até falamos de forma de tentarmos ilustrar e entender a diferença entre perdão e justificação. O perdão é quando nós liberamos perdão por algo que alguém fez. E a justificação é quando nós, além de liberarmos perdão por algo que alguém nos fez, nós nos colocamos no lugar da condenação. Cristo Jesus fez isso por nós. Porque não há mais condenação, significa o seguinte: eu e você cometemos crimes. Pense assim. Eu e você fizemos ações que é digno de condenação e execução. Nós vivemos no passado vidas distantes da vontade de Deus. Nós cometemos crimes contra a lei de Deus. E nós somos condenados. E estamos no corredor da morte para sermos executados. E Jesus Cristo, Ele vem, nos perdoa desses crimes. Se coloca no meu lugar no corredor da morte. É executado no meu e no seu lugar. E uma vez que Ele foi executado, uma vez que as minhas transgressões, uma vez que os seus pecados, os meus pecados, as nossas transgressões foram pagas, a execução
foi feita em Cristo Jesus, agora já não há mais condenação sobre as nossas vidas. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus? E quando o texto fala de estarmos em Cristo Jesus, não é simplesmente o fato de termos informações sobre Ele. Não é simplesmente o fato de termos ouvido falar sobre Ele. Nem mesmo é o fato de termos ido a um culto público por Ele. Nem mesmo porque agora, de certa forma, na cabeça de muitos, eu fazia parte de determinada agremiação religiosa e agora eu faço parte de uma nova agremiação religiosa, isso garante que eu não seja mais condenado. Não é isso estar em Cristo Jesus. Estar em Cristo Jesus é uma total e completa transformação daquilo que eu era para o que eu sou, daquilo que eu fazia e para aquilo que eu faço hoje, da forma que eu pensava e da forma que eu penso. É essa transformação que nós temos que fazer. Porque o fato é, amados, como eu disse, as pessoas podem sim levantar acusações contra você. Porque aqui ninguém é perfeito, perfeito só Deus. Nós erramos, nós pecamos. Então, se nós fazermos isso, ainda poderíamos ser acusados. E se nós cometemos isso, ainda podendo ser acusados, logo poderíamos ser condenados. Mas o que o texto diz é que mesmo nas nossas imperfeições, mesmo nas nossas falhas, basta perguntar para quem é casado. Basta perguntar para o seu cônjuge sobre as suas falhas, sobre os seus erros, sobre as suas negligências, sobre as suas fraquezas. Basta perguntar para os seus pais, para os seus filhos, para os seus amigos mais próximos, para os seus colegas de trabalho. Basta perguntar a eles sobre os seus defeitos. Então, de certa forma, qualquer um de nós poderíamos, nesse momento, apontar e apresentar falhas, erros, pecados que eu, você ou qualquer um de nós temos. A grande diferença não é mais se eu erro ou se eu deixo de errar. A diferença não é mais se eu errei e não erro mais. A grande diferença, amados, é que por amor houve uma intervenção sobrenatural na sua vida. E uma vez que você está em Cristo Jesus, mesmo diante das nossas falhas, Ele ou coisa alguma, ou ninguém, nem principados e potestades, pode nos condenar de coisa alguma, porque o plano da salvação de Deus é perfeito, foi executado e consumado na sua vida. Quando Jesus, antes de morrer na cruz, quando Ele compartilha as suas últimas palavras, Ele diz: está consumado. O que está consumado, amados? O plano de salvação da sua vida. Está consumada em você a sua salvação. E por causa disso, não há mais condenação, não há mais acusação. Isso não quer dizer que eu não irei responder pelos meus atos. Não quer dizer que eu não estando mais condenado, que eu devo ou precise viver como vivia. Como eu disse para vocês, Romanos dividido em duas partes, 1 ao 7 e do 8 em diante. Se você ler os capítulos 1 e 2, Paulo vai falar de uma lista interessante da natureza humana. Esta natureza humana não é assim de um ou outro. Essa natureza humana não quer dizer a respeito de algumas pessoas que vivem de alguma forma. Essas características, essas ações, essa vida, esse estilo de vida, esse estado de vida é de toda a humanidade.
Eu vou aqui listar alguma dessas palavras que Paulo escreveu nos capítulos 1 e 2. Ele fala da natureza humana: idolatria, incredulidade, blasfêmia, escárnio. Escárnio é deboche. Desobediência, desrespeito, hipocrisia, ódio, raiva, violência, agressão, embriaguez, adultério, fornicação. Para quem não entende, a palavra fornicação é sexo antes do casamento. Prostituição, impureza, mentira, roubo, falsidade, falta de perdão, cobiça, maus pensamentos, inveja e maledicência. Esta é a natureza humana sem Deus. Esta é a natureza para aqueles que não estão em Cristo Jesus. É simples assim. Então, logo, se nós estamos em Cristo Jesus, são ações práticas que nós temos que nos abster, que nós temos que parar de fazer. Porque não adianta eu lançar mão dessa promessa, não adianta eu simplesmente declarar, citar, recitar aos quatro cantos, aos ventos, que eu não há mais condenação na minha vida, não há mais acusação na minha vida, se eu continuo vivendo como sempre. Porque se eu continuo vivendo como sempre, eu não estou em Cristo Jesus. Se eu não estou em Cristo Jesus, a promessa, a palavra de não estarmos em condenação mais, de não podermos ser acusados mais, não é válido. É simples assim. Então há um equívoco, talvez em muitos, de achar, porque há uma palavra que diz que nós somos perdoados, e fomos mesmos. Há uma palavra que diz que Jesus morreu na cruz pelos meus pecados, pelos seus pecados, e morreu mesmo. Há uma palavra que diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, é verdade, está escrito. Há uma palavra que diz que o Espírito Santo intercede por nós, porque nós não sabemos nem como orar. É verdade, está escrito. Isso está aqui nos versos 28, 26, do mesmo capítulo 8 de Romanos. Mas isso não quer dizer, amados, que nós temos, está na moda falar, né, que é o passaporte de ouro. Aqueles que tiveram Covid, agora tem um passaporte de imunidade e podem fazer todas as coisas. Isso é válido do mesmo jeito para a gente que está aqui. Não é porque Deus fez todas as coisas por amor a você, não é porque Deus já perdoou, não é porque Deus já justificou, não é porque Deus já escolheu, não é porque Deus já glorificou, que agora eu tenho um passaporte da imunidade para fazer o que eu quero. Pessoas que pensam assim, é porque não estão em Cristo Jesus. Porque quem está em Cristo Jesus, o texto diz que porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Ele recebeu o Espírito da vida em Cristo Jesus e te livrou da lei do pecado da morte. Amados, vamos entender alguma coisa? Nós somos responsáveis pelas nossas ações. Eu e você somos responsáveis pelas nossas escolhas. Ninguém pode ser responsabilizado pelas suas ações. Às vezes a gente escuta algumas coisas que percebemos como as pessoas estão enganadas com relação à sua vida com Deus. Porque as pessoas começam a justificar as suas ações, o seu estilo de vida, por causa de outras pessoas.
Eu sou assim porque fizeram isso comigo. Eu sou assim porque falaram isso de mim. Eu sou assim porque não fizeram isto comigo. Quando a gente presta conta, amados, eu não posso justificar as minhas negligências por conta daquilo que fizeram ou deixaram de fazer comigo. Então, eu e você somos responsáveis pelos nossos atos e seremos sim responsabilizados por eles. Não dá simplesmente para achar que é porque há uma promessa de vida para mim, se eu não me colocar nesse lugar, que é o lugar de estar em Cristo. Na minha conversão, na sua conversão, você recebeu o Espírito Santo. Aliás, você só pode ser convertido porque o Espírito Santo habita em você. Você só pode ser salvo porque ele em você é o seu selo. É o selo da garantia, é o penhor. É porque nós fomos selados pelo Espírito Santo que nós, como cartas vivas, vamos para a eternidade. E se o Espírito Santo habita em mim e habita em você de fato, nós precisamos deixar que Ele nos dirija. Nós podemos dizer, claro, pelo amor de Deus, não estou aqui para rotular e nem categorizar ninguém. Mas é só para a gente entender, uma ilustração, uma figura de linguagem. Podemos dizer que há 3 tipos de pessoas na sua forma de lidar com o Espírito Santo. Um é aquele que não tem o Espírito Santo. Ponto. Não é salvo, não conhece a Cristo, não está em Cristo. Tem aquele que tem o Espírito Santo. Esse é salvo e não há mais condenação sobre ele. Mas tem aquele que o Espírito Santo o tem. É outro nível de relacionamento. Porque às vezes nós estamos conformados, talvez nós estamos acomodados, porque nós temos o Espírito Santo. Mas nós precisamos passar para um novo nível agora, um nível de maior profundidade, onde eu não tenho apenas o Espírito Santo, mas acima de tudo o Espírito Santo me tem. É Ele quem me dirige, é Ele quem me guia, é Ele que sopra ao meu coração a minha vida, é Ele quem dirige totalmente o meu ser e a minha existência. É Ele quem domina sobre o meu corpo, sobre a minha mente, sobre os meus pensamentos. Se nós não mudarmos de patamar, nós vamos sempre viver de maneira rasa e superficial. E o texto que nós temos refletido, para que esta palavra seja verdade, amados. Nós estamos aqui, isso aqui não é autoajuda, onde nós começamos a recitar coisas e palavras e frases que vai nos... Isso aqui não é um curso de coaching. E nada contra isso, não estou aqui fazendo mérito de coisa alguma, não é isso. Porque quando a gente diz que Ele é por nós e ninguém poderá ser contra, quando a gente diz que se Ele é por nós, não há mais condenação e nem mais acusação, quando a gente diz que se Ele é por nós, nada pode nos separar do amor de Deus, isso não é apenas algo que eu repito, eu recito para elevar a minha moral. Isso não é uma autoajuda, isso é uma ajuda do alto, que faz toda a diferença. Essa ajuda do alto é a mesma que nós lemos sobre o Espírito Santo aqui no verso 26. O Espírito Santo intercede por nós
E é o mesmo que nós falamos no verso 34, que diz: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está ao lado direito do trono de Deus e intercede por nós. Esta ajuda do alto é porque não apenas o Deus Pai nos ama incondicionalmente, mas é porque o Deus Filho e o Deus Espírito Santo intercede por você. Se nós temos esses dois intercessores e estamos em Cristo, e não apenas temos o Espírito, mas deixamos que o Espírito nos tenha e nos dirija, aí sim nós podemos lançar mão de algumas promessas. Tipo, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Nós temos que ter coragem para falar isso. Porque amar a Deus é muito mais do que simplesmente admirarmos e precisarmos dele quando ele pode nos dar uma boa coisa. Amar a Deus é muito mais do que simplesmente fazermos uma oração, ele nos responder e agora amar a ele. Esse, com todo respeito, a nossa cachorrinha lá em casa faz isso. Basta alimentá-la, que ela vai abanar o rabinho sempre a gente chegar. É essa diferença de nível relacional que nós temos que compreender. Que é muito mais do que algo instintivo. Que é muito mais do que uma reciprocidade. Que é muito mais do que uma cumplicidade. Nós estamos falando de um Deus que se tornou seu Pai. Nós estamos falando de um Deus que nos amou, nos formou, nos criou antes da fundação do mundo. Falamos semana passada. Que quando o texto diz lá no verso 29, estou falando só os versos, porque nós estamos sempre no capítulo 8 de Romanos. Então só vou falar os versos, mas todos os versos que eu citei estão no capítulo 8. O verso 29 fala assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do Filho, do qual seja o primogênito entre muitos irmãos. Essa palavra, porque ele nos conheceu, essa palavra no original é o mesmo verbo usado em Gênesis capítulo 4, verso 1, quando diz que Adão amou a Eva. Adão coabitou com Eva. Ou seja, esse conhecer não é apenas saber de, é amar. E esse amor de Deus por nós é de antes desse mundo existir. Quando a Bíblia fala de antes da fundação do mundo, está dizendo antes desse mundo ser criado. E porque Ele morreu por nós, Ele ressuscitou por nós, Ele está sentado ao lado direito do trono de Deus, intercede por nós. Cristo intercede por nós. Interceder é pedir alguma coisa em favor do outro. É isso que eles fazem por nós. E nós estamos lá. Estou aí, você está aí no seu dia a dia. Desafiador. Dia a dia nos prova todos os dias, sem querer ser redundante. E nas nossas fraquezas, nos nossos erros, nos nossos pecados. E está lá, Jesus falando o seguinte por você, porque Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso defensor. Ele fala assim: perdoe, Pai, perdoa. Pai, sustenta, tá difícil para ele, vai lá, Pai, sustente, porque estou vivendo um momento difícil. Pai, ele caiu, levanta lá o meu irmão. É assim que Jesus trata com Deus a respeito da sua vida. Levanta ele.
Ah lá, escorregou, caiu. Pai, não permita que ele caia novamente. Firma, segura, envia os teus anjos. Envie pessoas, amigos. Envie alguém lá para ajudá-lo. Envia lá 2, cada um segura de um lado dos seus braços. Pai, não permita que ele ou que ela seja tentado mais do que ela pode suportar. Essa é a intercessão de Jesus por nós. Então, por causa disso, amados, aí nós podemos afirmar, tendo esse entendimento, que se Ele é por nós, quem poderá nos separar do amor de Deus? E esse é o nosso próximo subtema. Quem poderá nos separar do amor de Deus? Quem pode condenar quando nós temos intercessor como o Senhor Jesus? A resposta é simples: ninguém.